assim como era antigamente a igreja de Atos, não é? Era um só no partir do pão, era um só na oração, era um só em tudo. E aqui não vai ser diferente, porque logo após o mês que foi do amor, agora nós vamos ficar mais unidos. Amém? Irmãos, antes de começar, eu passei um vídeo de manhã e eu gostaria de pôr ele agora de novo, já retratando esta união da nossa força. Acho que muitos até já viram esse vídeo. It's smarter to travel in groups. Amém. Juntos nós somos mais fortes. Nesse desenho a gente viu que sempre que alguma coisa dava de ruim, eles se uniam e venciam. E não é diferente conosco. Não é diferente na nossa vida. Quando nós achamos que estamos sozinhos e tentamos enfrentar o problema sozinho, a gente não consegue. Por mais que nós tentamos usar as nossas forças, a gente não consegue. E é em todas as áreas da nossa vida, tanto na igreja, como no trabalho. Quantas das vezes no trabalho, o chefe, o patrão, o supervisor te dá um encargo, e você fala assim, deixa comigo que eu bato no peito e faço, e aí você não consegue fazer, e você tem que fazer o quê? Me ajuda aqui, eu não estou conseguindo. E aí você tira de letra. E é assim que Deus quer que nós agimos, todos juntos. Quando nós formos encontrar com o Senhor lá na glória, você não vai individualmente. O arrebatamento vai ser universal. Vamos subir todos juntos. Vai ser uma união. E não importa a placa de igreja ou lugar, estaremos lá, todos juntos. O inimigo, irmãos, ele tenta usar a tática de separar para conquistar, né? Se você ficar sozinho, ele vai tentar te vencer. Eu falei de manhã, o inimigo, o leão, né? Veja como quando ele está caçando, o que ele faz? Ele tem uma estratégia de ficar à espreita, e assim que aparece um animal mais fraco, um filhote ou algum animal mais velho, é esse que ele cata. Ele não vai no bando, quando estão todos aqueles montes de gnus ou de zebras, não. Ele espera um se desgarrar. Então você não fique sozinho. Sempre que você puder, fique junto. Ah, eu oro sozinho em casa. Ótimo, mas venha orar na igreja. A oração em conjunto, ela é muito mais forte. A Bíblia nos conta que Pedro, Filipe, estava preso, e aí a igreja começou a orar, e as celas do cárcere se abriu, e eles ainda estavam orando, quando bateu na porta. E aí eles, e agora? Meu Deus, e agora? São soldados. Quando ele abriu eu acho que devia ter aquela janelinha, ele olhou, fechou, falou, é Pedro que está aqui fora. É Pedro que está aqui. Nós nem tínhamos acabado de orar, mas eles estavam orando em unidade, todos juntos. Eu estava essa semana e ouvi um testemunho essa semana muito legal.
Eu estava pesquisando sobre missões, África, né? Por causa do Tomé mesmo, ele tinha acabado de conversar comigo no celular. E eu comecei a ver, e tem uma história de um pastor muito interessante, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido. Ele foi fazer uma missão na África, e a África ela é muito cheia de uma guerra civil. Parte da África do Sul, uma parte de Moçambique, tem uma guerra ali por diamantes, E aí é muito perigoso fazer missões na África. E esse pastor brasileiro foi para uma aldeia na África e fez o culto vários dias, mas um dos dias de culto ficou muito tarde, passou do horário. E os irmãos falaram assim: olha, pastor, é melhor você dormir aqui, porque o caminho aí agora é perigoso. É cheio de assaltantes, de pessoas que fazem rebelião. Eles querem roubar só para comprar armas e munições para fazer a guerra. Então fica aqui. O pastor falou assim: não, eu vou para casa, né? O meu hotel é perto aqui. E disse que ele foi. E quando ele chegou, passou pelo trio, passou por um lugar que era um lugar mais perigoso, chegou no hotel, dormiu tranquilo. No outro dia, era a despedida dele para ele voltar ao Brasil. E lá, no culto, tinha um irmão que se converteu, aceitou a Jesus, e no final conversou com aquele pastor e falou assim: olha, eu era um assaltante, eu ia estar no lugar que o Senhor passou ontem para te roubar. Estávamos eu e mais 12 pessoas para te roubar. Só que quando nós decidimos decretar o assalto, tinha 26 pessoas se protegendo. Ele falou assim: como? Eu estava sozinho. E aí ele veio embora para o Brasil com isso na cabeça. Quando ele chegou no Brasil, era uma igreja em célula, igual a nossa. E ele chegou, todo mundo, aquela festa, e o pastor contou essa história. E aí, um dos irmãos levantou e falou assim: pastor, no dia que aconteceu isso, na hora que o senhor estava passando naquele lugar, nós estávamos em 26 pessoas na célula, orando pelo Senhor. Aleluia. 26 pessoas colocaram uma rede de proteção naquele pastor, lá na África. Olha como juntos nós somos mais fortes. Amém, irmãos? Graças a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, o capítulo de número 18 e o versículo de número 5. Já está ali no projetor para quem não trouxe a Bíblia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Diga: submeter-se a ele. Amém. Sabe o que é isso, irmãos? Ele deixou de se submeter ao inimigo. Quem foi Ezequias, irmãos? Segundo a palavra de Deus, foi o 13º rei de Judá, um dos grandes reis, porque Judá se separou do reino de Israel, ficou Israel ao norte e Judá. E olha o que acontece: vários desses reis foram maus, se juntaram às nações vizinhas, submetendo as nações vizinhas, e era isso que Ezequias não queria.
submeter-se ao inimigo. E aí ele restaurou o templo de Deus, ele voltou a ter culto na casa de Deus, restaurou os sacerdotes, restaurou os levitas e, resumindo, como diz a palavra, o Senhor era com ele. Ele fez tudo o que era bom e justo aos olhos do Senhor. E ele fez mais, irmãos. A serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, ele mandou destruir, porque o povo estava adorando aquela serpente e não estava adorando a Deus. Tamanho era o comprometimento de Ezequias para com Deus. E olha que interessante. Eu não vou me submeter às outras nações. Era isso que Ezequias estava falando. Eu não vou entregar o reino de Judá para outros reis. Mas havia um rei, irmãos, chamado Senaqueribe. Esse era terrível. Segundo a história, Senaqueribe era um dos piores inimigos que Israel já teve. Nem Nabucodonosor foi tão ruim. Por quê? Segundo os historiadores, ele era um rei que, quando conquistava uma nação, ele matava todos os soldados, ele não deixava ninguém vivo, não fazia reféns, furavam os olhos, fazia coisas terríveis, ele queria destruir. Quando ele passava era igual uns gafanhotos, ele destruía tudo. E aí nós paramos para pensar. Ezequias era perfeito diante de Deus, tinha feito tudo o que tinha feito. E por que ia levantar um rei tão terrível? Deus não estava olhando para Ezequias? Você já fez essa pergunta? Eu faço tudo na casa de Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco. Principalmente, irmãos, quando nós somos novos convertidos, que nós estamos naquela, nós queremos pregar até no ponto de ônibus, onde nós estamos pregando, onde nós estamos falando de Deus. E aí nós achamos assim: agora eu estou por cima, não vai vir lutas. Mas, irmãos, luta para o crente é rotina. Vou repetir: luta para nós é rotina. Nós vamos ter luta sempre. Nós temos luta na nossa vida quase que diariamente. Eu falei de manhã, você pega o carro e pega essa estrada, é luta, Aqui em Rio Preto, seta é enfeite, ninguém dá seta. Não é? Você está dirigindo aqui, é uma coisa maluca, é luta, sabe? Na nossa família, nós temos que sustentar a nossa família, buscar o alimento. E parece que, eu não sei vocês, mas eu antigamente era assim: você vai trabalhar de manhã, mas você não sabe se à tarde você vai estar no emprego. Quantas vezes você está lá trabalhando, e parece que o dia que você trabalha mais é o dia que fala assim: olha, é para você subir lá no escritório, está aqui tua carta de demissão. É quase que diariamente. Você tem então que ficar sempre pensando assim: puxa, e agora, como é que eu vou sustentar minha família? É luta. Senaqueribe, irmãos, o leão, o nosso inimigo, está ao teu redor. Mas aí tem um detalhe primordial: a luta é constante na vida do crente, mas a vitória é certa. Amém? Jesus estava com os discípulos no barco lá. Mas por causa que Jesus estava lá, não vai acontecer nada. Veio as ondas e veio o vento. Mesmo com Jesus no barco, veio as ondas e veio o vento. E ele falou assim: vento, acalma, cala-te. Parou. E os discípulos: nossa, até o mar obedece ele. Quem é esse que até o mar lhe obedece? É o nosso Deus.
Sabe, irmãos, o crente, ele tem isso. Ele sai de manhã para o trabalho, e aí ele vai pensar: puxa, está tendo um corte na empresa muito grande, mas se acontecer de eu ser cortado, amanhã eu tenho um serviço ou um trabalho muito, mas muito melhor que esse. Aleluia! Muito melhor que esse. Jesus está conosco. Jesus está no barco. Vai vir luta? Vai vir luta, mas Jesus vai estar com você. E um detalhe é que, por mais que nós buscamos a presença de Deus, nós temos que ter uma coisa no nosso coração: que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como o Carlinhos ministrou aqui, nós esquecemos. Sabe por quê? As lutas, o dia a dia, a preocupação. Amanhã é segunda-feira. Eu tenho certeza que alguns aqui estão pensando o que vai fazer amanhã, porque é segunda-feira, e terça, e quarta. E Cristo fala assim: cabe a cada dia o seu mal. Jesus está lá no barco cuidando. Fica calmo, acalma, aquieta o teu coração. Eu estou lá no posto e eu trabalho no posto de saúde, para quem não sabe, e chega pessoas assim do nada e te mostram uma receita, como se eu sou da recepção, como se eu fosse um médico, e fala assim: eu preciso desse remédio. Eu olho assim, aquelas letras maravilhosas, eu só entendo sertralina e não sei o que, e é para assim, é de 15 em 15 minutos, sem eu exagerar, querendo falar com uma enfermeira, com um médico, para um remédio para depressão, para ansiedade. É o mal do século. Essas pessoas não têm Jesus no coração, não têm Jesus no seu barco, e elas ficam preocupadas. Você acha que Ezequias, quando falaram para ele: olha, Senaqueribe está vindo, ele já venceu o Egito, ele já venceu a Etiópia, ele está chegando aí, ele já está às portas, ele já venceu o reino de Israel, e segundo a história, ele conseguiu conquistar 46 cidades do reino de Judá. Ainda não tinha chegado em Jerusalém. Você acha que Ezequias não ficou preocupado? Você acha que ele não ficou pensando assim: e agora? O que eu vou fazer? O inimigo, ele usa, irmãos, como eu disse de manhã, estratégias para derrotar o povo de Deus. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele não vai vir com chifre, com um pé de cabra, de cabrito, e feio, e vermelho, e te assustando, não. Ele vai vir com um sapatinho de lã, ele vai vir com artimanhas, ele vai tentar te seduzir de alguma coisa, com algum modo. Ele usa de estratégia. Nós temos que estar preparados para o inimigo. Sabe, como eu disse da família, o inimigo, ele tenta de todos os modos infiltrar ideias. Sabe, você quer ver uma coisa que o inimigo colocou na mente? Esse novo feminismo que está acontecendo por aí. Presta atenção, o feminismo. O inimigo implantou, não é o feminismo antigo, que as mulheres tinham direito a voto, que veio depois do divórcio, muita coisa que até não é, que foi conquistando. Não, hoje as mulheres querem se igualar aos homens, mas não porque ela quer ser igual aos homens bons, elas querem ser igual aos homens cafajestes. Os irmãos estão me entendendo? Eles têm até uma marcha aí que chama Marcha das Vadias. Não imitar o homem bom, mas o cafajeste. É isso que o inimigo faz. Nas escolas, irmãos, a ideologia de gênero está lá na escola. Você está levando o teu filho para a escola, está deixando ele numa sala de aula, os professores vão ensinar o que você nunca ensinaria para o seu filho. Seu inimigo. Temos que ficar atento. Mas tem um detalhe: Deus também trabalha com estratégias.
Amém? Deus também é uma guerra, é um embate pela alma do homem. O inimigo tenta de um modo, Deus vence com outro modo. Amém? E olha que interessante, irmãos. O inimigo, ele tenta de todas as maneiras, e uma das coisas que ele mais quer é destruir não uma ou duas pessoas, é destruir um lar, a família, a casa, e ele começa a atacar pessoas que você mais gosta, seus filhos, sua esposa. Em Senaqueribe, ele fala assim, numa das cartas que ele manda para o rei Ezequias: Jerusalém é o lugar que você mais ama, é o primeiro lugar que eu vou destruir. Temos que cercar, temos que cuidar dessas pessoas. E olha que interessante, 2 Crônicas 32:3. Senaqueribe não fica parado, irmãos. Ele usa de estratégia para vencer o inimigo. Olha o que fala lá: ele nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos e não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aleluia! Ele não teve medo, irmãos. E olha o que diz o 32:3. Volta um pouco, Anderson. Consultou os seus exércitos e os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Fecharam as fontes de água. Falando em água, sabe por que eles fizeram isso? Os exércitos ficavam meses acampados. O inimigo ficava meses fazendo um cerco à cidade. E aí Ezequias pensou assim: se nós fecharmos as águas, eles não vão ter água para beber. Você percebeu que com fome você até tapeia com uma bala, um chiclete, mas fica com sede, é muito difícil. É muito ruim a sede. E Ezequias fez essa estratégia: fecha as águas. Quando eles vierem acampar aqui, eles não vão ter o que beber. Uma estratégia. E para os nossos dias, irmãos, nós temos que fazer isso também. Nós também temos que cortar o que alimenta o nosso inimigo, cortar essa fonte que ele sorve, esta fonte de águas que muitas das vezes nós damos ao inimigo. Nós temos que fechar. E uma dessas fontes é o pecado. O inimigo, ele se alimenta do pecado. Você percebeu que às vezes as pessoas que estão no mundo, que estão no vício, bebem, jogam, eles prosperam, eles têm uma vida até... Você sabe por quê? Porque eles já são do inimigo. O inimigo não vai pegar e fechar a sua fonte de alimento. Vocês estão me entendendo? A fonte do alimento do inimigo é o pecado. E quando você aceita Jesus, e quando você vem para a casa de Deus, e quando você fecha, você levanta a ira desse inimigo. Por isso que o crente é perseguido, por isso que vem lutas diariamente, e graças a Deus pelas lutas. O Carlinho falou isso aqui: temos que agradecer pelas nossas lutas. Fruto, está lá o fruto bom, só leva pedrada os frutos bons.
Se você está levando pedradas, se a luta está difícil, está te apertando, dá glória a Deus. É porque você está incomodando o inimigo. Você pode até ser apertado, mas você sempre sai vitorioso. Amém? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, eu não vou dizer que é uma vida, meu Deus, eu sou milionário, mas todos comeram hoje. Todos estão bem de saúde, tirando uma dor de cabeça, uma unha encravada. Davi falou assim: olha, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Aleluia. A gente às vezes reclama, irmãos, de barriga cheia, não é? Aquele que reclama do trabalho, tem uns que querem ter um trabalho. Aquele que reclama que o carro é velho, que o carro é ruim, muitos andam a pé. Aquele que reclama da sua casa, que tem uma goteira bem onde não podia, muitos queriam ter uma casa. E nós temos tudo isso. Nós temos toda a provisão de Deus. E o inimigo vai tentar tocar, mas não vai conseguir. Amém? Segunda fonte de águas, irmãos, que temos que fechar para o inimigo, é a nossa falta de fé. A nossa falta de fé. Paulo fala para Timóteo: combata o bom combate da fé. Sabe o que é isso? É o que a irmã fez. Antes de nós irmos na UPA, vamos para a célula. Vamos para a célula. E aí Deus ouviu isso, irmã, com certeza, e falou: eu vou fazer a diferença aí, eu vou curar. E nós às vezes não temos fé em Deus. Nós tentamos, nós buscamos, e essa falta de fé é que alimenta o inimigo. Creia em Deus a todo momento. A sua vida está nas mãos dele. Não queira fazer as coisas pelas suas próprias forças. Às vezes nós colocamos o problema na mão de Deus. Olha, eu já orei por aquele problema e Deus vai resolver, mas eu vou procurar um advogado ali, porque esse outro advogado aqui está meio fraquinho. Os irmãos estão me entendendo? Você coloca o problema na mão de Deus. Às 10 horas da manhã, às 10h15, você quer resolver com as suas próprias forças. Deixa que Ele resolve. Combata o bom combate da fé. E é fácil? Não é fácil. Ter fé não é fácil. Uma vez um chegou para Jesus e falou: Jesus, me dê mais fé. Me dê fé. Se você crê, o filho completamente endemoniado, e ele fala para Jesus: eu não consigo, me dê mais fé. Peça para o Espírito Santo. Você sabe o que nos tira a fé? O dia a dia, as famosas batalhas do dia a dia, as lutas, o Senaqueribe, ele tira a fé. Mas Ezequias estava fazendo a coisa certa, fechando as águas, fechando essa falta de fé. Terceiro ponto. Nossa, o relógio é desse jeito. Você falou que uma hora era muito, né? Terceiro ponto: dificuldade de se relacionar. Olha o que alimenta o inimigo. Juntos nós somos fortes. Olha aquele desenho animado. Juntos nós somos fortes. Mas o inimigo faz o quê? Nos separa. Ele tenta nos separar. Quantos, irmãos, quantos não sabem o nome do vizinho da esquerda e nem do vizinho da direita? E aí você precisa sair, como a irmã Tilene, sem querer lá, deixou o portão aberto. Deus olhou, não é? Mas muitos não têm um vizinho que foi lá e que vai lá e olha, fala assim: eu nem conheço ela, porque não se relaciona nem com o vizinho da esquerda nem da direita. Sabe, as pessoas às vezes têm
receio de se relacionar. Quantas das vezes, dentro da casa de Deus, eu olho para o irmão e falo, não fui com a cara dele. Pronto. É alimento para o inimigo. Todos nós aqui, irmãos, se pegar o Felipe, até o Diego lá atrás, de todos os irmãos, nós temos o dever e a obrigação de se relacionar uns com os outros. Ah, mas ele é da rede azul, eu sou da rede vermelha, da amarela. Isso não importa. Somos o corpo de Cristo. Amém? Temos que nos relacionar. E aí eu posso chegar em qualquer um dos irmãos e falar, irmãos, me ajudem em oração. Eu estou com uma peleja aqui. Senaqueribe está se levantando na minha vida e eu preciso que você me ajude. E ele vai falar para você assim, claro que eu vou te ajudar. E eu tenho outro irmão que eu vou falar com ele lá da rede azul, que vai orar também. Ah, eu vou ligar para o Nilson da amarela. Nós vamos fazer uma rede de oração que não tem água que o inimigo vá sorver. Fechou. Ele vai falar assim, eu vou correr léguas dessa igreja. Todos são unidos. Todos são juntos. Todos são um só. Então eu não vou nem chegar perto do irmão Nilson. Não vou nem chegar perto do Rogério. Porque ele é de um lugar que todos são unidos. Se eu mexer com a Tilene, se eu entrasse na casa dela, a coisa ia ser ruim. Ia dar ruim para mim. Por isso que ninguém entra lá. É protegida pelo Espírito Santo, guardada por Deus e todos nós unidos. O vizinho de cima olha, o vizinho de baixo também olha. Sabe, às vezes você precisa de um vizinho. Às vezes você precisa de um amigo de trabalho. Às vezes um amigo de trabalho é até, vamos dizer assim, chato. Quando o pastor pregou na última mensagem, o amor tudo suporta. E a gente vai suportando aquele chato. Você estão me entendendo? Mas ele é teu próximo. Você tem que se unir a ele. Porque uma hora, no teu trabalho, você vai precisar dele. Porque ele sabe lá para que serve a tecla Caps Look do computador. Só que como você não conversa com ele, eu falo, como é que eu vou perguntar? O que é isso? Eu não sei mexer com isso. Mas eu não converso com o chato ali. Temos que ser unidos. Um e os outros. E aí o inimigo não vai ter como beber dessa fonte, irmãos. Você vai cortar. Amém? Outra coisa, irmãos, que fecham as águas de Deus, do inimigo. Valorizar as coisas de Deus. Primeiramente, a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Vou tocar na irmã de novo. Primeiro ela foi na célula. Depois ela foi. Mas não era importante para ela, era o corpo dela que estava doente. Mas Deus cuida. Quando nós fazemos primeiro para Ele. Primeiro para Deus. E depois as outras coisas vão sendo acrescentadas. O inimigo não tem como sorver isso. Não dá. Ele não consegue. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Segunda estratégia, irmãos, que Senaqueribe fez. O 32, 2 Crônicas. Deixa eu pôr óculos, que de manhã eu falei errado porque eu estava sem o óculos. Vai chegando, entra. E versículo 5. 2 Crônicas 32, 5. Olha lá. Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro no lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Segunda coisa que ele fez, irmãos, foi tapar as brechas. Temos que tapar as brechas. Alguém já viu uma casa de pau a pique aqui? Ela tem vãos, não é?
que o vizinho, ou, né, qualquer um pode dar uma olhadinha na fresta, qualquer um pode dar uma espiada, não é? As brechas do muro, o inimigo podia olhar quantos tinham no exército, podiam olhar, olha, eles estão com poucos soldados ali à disposição. O inimigo podia te observar. Então, o que Ezequias fez? Mandou tapar as brechas. E nós temos também que tapar as brechas para que o inimigo não possa nos observar, não possa entrar, sabe? Eu tinha um pastor que falava assim, que o inimigo colocava nas brechas uma cunha, e aí ele vai batendo e vai abrindo a brecha até que ele entra na tua vida e faz um estrago. E o que é uma brecha para o inimigo? É tudo que te tira da presença dele. Tudo que te tira da presença de Deus é uma brecha. E eu falei de manhã uma coisa, eu acho que todos entenderam, que uma das brechas mais comuns hoje se chama rede social. Lá vai ele pregar contra as redes sociais. Não vou nem falar contra, porque rede social hoje em dia, ela é importante, né? O motorista de aplicativo, né? Eu falei até o exemplo do Rogério. Às vezes um pintor, ele recebe o orçamento ali pela rede social. Às vezes uma pessoa que tem algum trabalho e está esperando uma resposta, para onde vem? Rede social. Rede social é importante. Mas sabe qual é o problema das redes sociais? É deixar à vista para todos. O Facebook mesmo é um. Você vai para algum lugar e coloca: eu estou em tal lugar, nessa hora, fazendo isso. Eu agora estou na cozinha tomando água. Eu agora estou andando a pé em tal lugar. Irmãos, estão me entendendo? Pondo a sua vida à mostra para todos. Isso não é bom. Isso não é bom. Essa é a parte venenosa da rede social. Você deixar a tua vida transparente para que todos possam ver. Mas eu tenho alguma coisa a esconder? Eu não tenho nada para esconder, eu posso pôr a todo momento. Não é isso que eu estou dizendo. O inimigo pode pegar essa rede social e fazer miséria. Eu falei de manhã de um exemplo, que alguém que deve ter visto o Fantástico há 4 semanas atrás, um mês atrás mais ou menos, um mês e meio, teve uma reportagem sobre charlatanismo, naqueles espiritismo que fazem como é que chama aquilo? Psicografia. E aí teve um caso que o marido chegava na esposa antes de morrer, e ele cochichava no ouvido dela assim: te amo, gatinha, te amo, te amo, te amo, e dava 3 beijos na orelha dela. E ele escreveu isso na rede social. Ele escreveu assim: na sua orelha, um beijo, te amo, te amo, te amo. O homem veio a falecer. E a saudade dessas pessoas: eu perdi o marido, eu vou conversar com ele. Aí o médium abriu o Facebook, porque está tudo lá. E aí ele psicografou. Ela pegou a carta e falou assim: é isso mesmo que ele falava para mim. E acreditava, irmãos. Sabe, mentiras através das redes sociais. As pessoas que falam em tecnologia digital diz que nas redes sociais nós criamos uma coragem que na vida real nós não temos. Nós expressamos coisas que na vida real nós não expressamos. Nós viramos super-homens nas redes sociais. E isso é uma brecha para te afastar de Deus. Segunda brecha, a internet. A internet hoje não é ruim. Ruim é quem está atrás da internet, quem está digitando lá atrás. Porque na internet você consegue assistir pregações maravilhosas,
Você consegue estudar pelas EADs, fazer faculdades à distância. Você consegue ver vídeos no YouTube de pastores renomados que estão em outros países. Mas também na internet você consegue ver pornografia, coisas que não agradam a Deus. Então nós temos que fazer o quê? Tampar essa brecha, tomar cuidado com o que nós estamos vendo. Aliás, uma das brechas é os nossos olhos. Aonde você tem colocado os teus olhos? O que você tem visto na internet? Cuidado, é uma brecha. Se você digitar no Google assim, como fabricar uma bomba, vai ter lá. Nós estávamos conversando na cozinha, eu e um rapaz, prendado em comida, e eu não sei fazer, nem fritar um ovo eu não sei fazer. Eu não faço nada. E aí nós estávamos conversando, ele falou assim: nossa, eu gosto muito de mousse de maracujá. Eu falei: nossa, é muito gostoso, né? Será que tem bolo de maracujá? Eu falei: eu nunca comi bolo de maracujá. E vai ali no Google, bolo de maracujá. Tinha mais de 40 receitas de bolo de maracujá. A internet tem tudo. Você faz um bolo de maracujá e uma bomba. Aí basta saber o que você está procurando na internet. Tape essa brecha. O inimigo ele está só esperando você fazer isso. Segunda brecha. De manhã eu não falei. Eu achei muito bom que eu não falei, mas eu tenho que falar agora. A língua. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Você já ouviu isso 1000 vezes, é um bordão evangélico, mas é real. A tua palavra tem poder. O que você fala tem poder. Quando você fala para uma criança assim: sai para lá, sei lá, não sei nem usar essa palavra. Você está já profetizando que o seu filho vai ser aquela coisa ruim que você falou. Sai para lá, ou traz uma nota ruim, sei lá, naquele dia a prova não foi bem. Ah, não, você tirou isso? Seu burro. Não fala isso para o teu filho. Tem poder. Tem poder a sua palavra. Uma das brechas é a língua. E quando alguém chega para você e fala assim: você viu? O que o Felipe falou? O que o Felipe fez? Você viu o que o irmão está falando? Eu não vi não, mas também não quero saber não. Sai fora da língua maldizente. A língua, irmãos, é uma das brechas que o inimigo mais se apropria. Ele, já viu aquelas pessoas que eu chego ali no Nilson e falo assim: ô Nilson, você viu o que o Felipe fez? Aí o Nilson fala assim: não, o que ele fez? Ah, ele fez isso e isso. Ah, bom. Nossa, mas o Felipe fez. Aí o Nilson responde para mim: o Felipe fez isso? Meu Deus. Aí eu chego no Felipe e falo assim: o Nilson falou isso de você. Quem aqui conhece pessoas? Não, levanta a mão não. A língua, irmãos, cuidado com a língua. É uma das brechas, pior que a internet, pior que a rede social. A língua maldizente. E a terceira estratégia? A terceira estratégia é uma das melhores. Volta lá. O mesmo versículo 5. Construiu torres. Sabe, construir torres é vigiar, é ficar atento, é se ele fechou as águas, ele tapou as brechas e construiu torres. E nós temos que fazer o mesmo. No nosso casamento, quando nós cuidamos do nosso casamento, nós estamos construindo uma torre contra o inimigo.
Ah, como é que eu vou cuidar do meu casamento? Aí você vai no próximo encontro de casal, porque se eu for falar, não vai dar o tempo. Mas a sua família, a sua esposa, os seus filhos são torres que você tem que se juntar a eles, sabe? Eu falei, quando você vir para a igreja, traga os seus filhos, não deixa eles em casa, irmãos. Talvez você está aqui recebendo doses da palavra de Deus, do Espírito Santo na tua vida, e o seu filho está em casa fazendo não sei o que, vendo não sei o que. E isso não é construir torres, são torres quebradas, que nós temos que consertar. Sabe, eu falei, aquele pastor que pega a chave e fala assim, ó, quando você vir para o culto, traga a chave para nós orarmos. Era uma estratégia do pastor, para que todos viessem e tivessem que trancar a porta de casa e trazer a chave. Então não tem como teu filho ficar em casa, porque ele trancou a casa e veio. Traga o seu filho para a casa de Deus. Eu vou trazer o filho para o multi, né? A gente vê muito isso, né? Para o carro ali na frente, vai lá, filhão, quebra tudo e vai embora. E aí é por isso que ele vai falar para você assim, pai, por que você quer que eu vou? Você também não vai. Por que você quer que eu vou aprender alguma coisa? Você também não aprende. Então a primeira coisa é nós sermos o exemplo. O exemplo para que nós possamos ensinar os nossos filhos. Foi uma estratégia que eu estou usando. Eu vou falar porque o meu filho está ali, então não é diferente. Quando o Vitor acabou de estudar, ele acabou o terceiro colegial, eu falei assim, ei, vai fazer faculdade? É nóis. Ah não, pai, não quero fazer nada não, quero parar por aqui. E eu todo ano, Vitor, faculdade, faz alguma coisa. Eu combinei com a Vera assim, vamos nós fazer faculdade? Ano que vem eu estou na faculdade. Aleluia. E a Vera também. E aí ele falou assim, pai, me inscreve aí na FATEC. Porque é exemplo, irmãos. Não adianta eu forçar ele a fazer se ele não viu eu fazendo. Não adianta eu falar para o teu filho, vai para a igreja, e o pai fica em casa. Torre, construir torres. Segundo ponto, eu já falei aqui, e é uma torre fantástica, laços de amizade. Temos que estreitar os nossos laços de amizade. Sabe, na célula, um exemplo que sempre o Brunet fala, a gente se encontra na célula só de quarta-feira. Vai lá, faz a célula e vai para casa. Mas quem diria, quem não garante pegar um sábado, aquela célula, vamos fazer um churrasco, não é? Vamos para o cinema, vamos passear, vamos para a represa. Estreitar os laços de amizade, isso é construir torre. O inimigo não vai conseguir penetrar, vai tentar, mas nós estamos tão juntos, tão fortes, como diz a mensagem desse mês, que eu quero ver o inimigo furar esse muro e essas torres. Não consegue, irmãos, não consegue. E aí, para encerrar, Senaqueribe, muito do chato, ele não foi pessoalmente, ele mandou um mensageiro com umas cartas, irmão Daniel, e escrito assim, olha, nós já vencemos todo o exército de tal cidade, de tal país, e quem é você para achar que esse teu Deus vai te livrar das minhas mãos? Quem é esse teu Deus que vai me livrar? Aí Ezequias pensou, eu já fechei as águas, ele não vai conseguir ficar muito tempo aí fora. Fechei os muros e ergui as minhas torres. Mas ele ainda está fazendo essa graça aqui, ó. Ele pega as cartas, vai até o templo, chega diante da arca do Senhor, ou diante de ele está lá, coloca no chão e fala assim, olha aqui Deus, o que ele está falando? Olha a afronta do inimigo. E aí eu penso,
Ezequias tinha, como um pastor que eu tinha falava, saldo positivo com Deus. Se eles pegassem o extrato, tinha lá, restaurou o templo, restaurou os levitas, ele tinha saldo. Então ele podia chegar e falar assim: olha aqui, ó, está aqui, vê o que o senhor faz sobre isso. Não, irmãos, além dele mostrar as cartas, ele olha para aquilo, rasga as vestes e fala assim: Deus, olha o que eu estou falando para o Senhor. Ele clama. Isso é clamar. Aleluia. Ele tinha agora autoridade para clamar. Ele tinha fechado as águas, ele tinha erguido os muros, ele tinha tampado as brechas, erguido as torres. E aí ele clama ao Senhor. E aí eu conjecturo assim, que Deus estava lá, na antessala do céu, lá tomando um cafezinho, tomando um leite, sei lá, sentado, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele só escuta o clamor de Ezequias. Aí ele fala assim: tá tão bom esse leitinho aqui, né? Mas eu vou lá. Ele levanta. Quando Deus se levanta, irmãos, pode ser Senaqueribe, Nabucodonosor, o capeta, não tem quem consegue. Não tem. E ele se levantou e só falou assim: olha, vai lá, um anjo, dá um jeito lá para nós. 185 mil soldados de Senaqueribe. Vocês podem aplaudir? 185 mil soldados de Senaqueribe foram destruídos de uma vez. O clamor. Mas eu clamo, irmão Fábio, eu vivo clamando. Mas você já tampou as brechas? Você já fechou as fontes das águas para o inimigo? Você já ergueu torres? Já. Então clame, clame que Deus vai te ouvir. Aleluia. Deus vai te ouvir. Irmãos, quantos cegos não tinham em Jerusalém quando Jesus passava? Será que teria só Bartimeu? Eu acho que tinha muitos, mas muitos cegos gritando: Jesus, aquela Jesus, Hosana, o filho de Davi. Ei. Pensa numa multidão gritando. Quem já foi no estádio de futebol, eu imagino que é do mesmo modo. Aquele de barulho de pessoas gritando. Mas Jesus parou para ouvir um. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio de uma multidão de pessoas. E ele para. Chamaram o meu nome. Eu acho que o discípulo falou assim: todo mundo está falando o teu nome. Não, esse é diferente. Esse tapou as brechas. Esse não deu fonte de água para o inimigo. Esse ergueu torres. Eu estou ouvindo ele agora falar comigo aqui. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. Irmãos, sabe, Deus, ele não tem filhos prediletos. Não. E também ele não gosta de filhos independentes. Ele quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Totalmente dependentes dele. Ezequias tinha tudo com Deus. Ele tinha feito tudo de bom para Deus. Mas ele teve que clamar. Clama você também. Clama a mim e responder-te-ei. Mas para isso, por que será que você está clamando há tanto tempo e a bênção não veio? Será que você fechou as águas? Tampou as brechas? Será que alguma coisa está te tirando? Está dando alimento para o inimigo? Faça uma reflexão. Eu fiz isso ontem, eu olhei para isso, aquilo, eu falei, eu acho que ainda tem umas brechas para tampar. Tampe, feche, erga, e você vai ver como quando você clamar, Deus vai te ouvir. Irmãos, eu falei de manhã, pode ter toda a nave da igreja aqui lotada, orando e gritando, mas se um só tampar as brechas,
erguer a torre, ele vai ouvir aquele um. Os irmãos estão me entendendo? Agora, e se toda a igreja fizer isso? Irmão, nós vamos fazer projeto Imaginar em vários países. Aleluia! Nós vamos fazer projeto Imaginar em vários lugares. Imagine toda a igreja tampando as brechas, toda a igreja fechando as águas para o inimigo. Nós vamos para cima, a gente vai arrebentar com o inimigo, a gente vai ganhar essa cidade para Jesus. Amém? Nós vamos fazer coisas que nós vamos falar assim: puxa vida, eu não imaginei que podia fazer isso. Não é você, é que você fez agora o motivo para que Deus pudesse agir. Uma coisa que Deus tem é a sua justiça, e Ele não vai contra ela. Você pode orar todos os dias às 5 horas da manhã, mas se tiver uma torre quebrada, Ele não vai agir na tua vida. Não como deveria. Não como deveria. Uma palavra como essa não é uma palavra de nossa, meu Deus, não é? O glória a Deus é meio difícil, mas é uma palavra de conscientização. Você quer chamar a atenção de Deus? Faça como Ezequias. Use estratégias para chamar a atenção de Deus, para vencer o inimigo. Porque não adianta você só querer vencer, porque vai ter luta. E para vencer essa luta, tem que ter estratégia. E a estratégia? Ezequias nos ensinou as estratégias. Amém, irmãos? Graças a Deus. Espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um. Vamos nos colocar de pé.